Estou com muita expectativa nessa noite, amém? Por isso que eu estou um pouco ofegante. Porque para mim é um imenso privilégio da parte do Senhor. Exalto e glorifico estar aqui, podendo ter a oportunidade de compartilhar uma palavra para você, podendo ter a oportunidade de ministrar algo do Senhor no seu coração, amém? Todos estão comigo aqui? Todos estão comigo aqui? Aleluia. Então toca no irmão que está do seu lado. O jejum ainda não acabou. A palavra de Deus para você ainda. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos ministrado nesse jejum de 40 horas com o tema conectados, amém? Amém? Aleluias. E ontem o pastor abriu o jejum falando que quando você pratica a palavra do Senhor, você vê resultados na sua vida poderosos. Então a palavra de Deus fala o quê? Que você vai colher a 30, 60, 100. Porque quando você vive a palavra do Senhor, quando você desfruta da palavra do Senhor, recebe e vive em prática, você vai desfrutar de grandes coisas da parte de Deus. Há frutos liberados para você, quando você responde a palavra de Deus. Então ontem o pastor trouxe todo esse contexto, todo esse início de jejum, que quando há uma palavra liberada sobre você, você deve fazer o quê? Vivê-la, praticá-la. Quando há situações que você não está conseguindo resolver, medite na palavra, ore, mas deixa ela revelar no seu coração. Amém? Depois o Léo veio com o quê? Para mim estar conectado também, eu preciso estar conectado com o corpo. Fala assim comigo, com o corpo. O que é o corpo, Paulo? É a igreja do Senhor. Eu preciso entender que há vários tipos de personalidades, há vários tipos de irmãos, mas que o Senhor me colocou para caminhar juntos. Independente da personalidade, independente da situação, independente dos arranca-rabos, o Senhor me colocou para caminhar juntos. Depois o Igor veio e ministrou sobre você ter uma visão, porque depois que eu entendo que eu estou conectado ao corpo, eu entendo que eu preciso praticar a palavra, eu entendo que eu estou dentro de uma visão de vencedor. É necessário eu ter uma visão, é necessário eu conseguir enxergar aquilo que Deus tem na minha vida e aquilo que eu sou no Senhor. Fala assim comigo, você é vencedor. Fala assim comigo, você é vencedor. Aleluias. E depois o Fred veio e falou que para mim estar no corpo, para mim viver a estrutura, eu preciso estar conectado aonde? Com a estrutura. Que estrutura, Paulo? É as práticas que nós temos no decorrer daquilo que nós vivemos como igreja do Senhor. Que é você estar conectado às células, que é você estar e entender qual é o papel do discipulado, que é você entender a responsabilidade do que é você estar nos cultos de celebração, que não são simplesmente coisas, uma organização, mas é um organismo vivo daquilo que você faz parte, amém? Glória a Deus, aleluias. E agora, eu queria ministrar o seu coração, depois essas quatro formas de estar conectado com aquilo que Deus libera para nós, é importante também eu estar conectado com as autoridades que o Senhor levanta na minha vida. Então agora eu estou vivendo no corpo, eu saí do encontro, eu fui transformado pelo Senhor, a palavra de Deus está sendo praticada. Agora eu me envolvi no corpo, agora Deus está me dando uma visão, agora o Senhor me colocou para desfrutar de célula, culto, mas o Senhor também levanta autoridades da parte do Senhor. Isso é importante também nós entendermos. Então fala para o irmão que está do seu lado, além de eu estar envolvido, o Senhor também levanta autoridades delegadas pelo Senhor. É estranho falar para o irmão que está do lado, mas é o seu irmão, é aquele que o Senhor está colocando para você fazer parte, amém? E quando nós entendemos isso, nós vemos lá na palavra de Deus, que desde a fundação e de todos os tempos, todo o livro da Bíblia, tudo aquilo que o Senhor contou, tudo aquilo que está escrito como revelação divina,
o Senhor sempre levantou autoridades. Então lá Deus levantou Adão, deu domínio, deu autoridade para ele governar lá sobre os animais, deu liberdade para ele colocar nomes em animais. O Senhor levantou profetas, o Senhor levantou no decorrer do Antigo Testamento profetas, reis, anciões. O Senhor levantou sacerdotes, que era a representação daquilo que Deus, as pessoas recebiam de Deus através desses homens. Então o projeto de Deus sempre foi que era necessário ter uma autoridade levantada por Deus, para que essa autoridade conduza o povo de Israel. Então nós vemos lá em Atos 9 também, que Saulo a caminho de Damasco, lá Saulo andando para perseguir o evangelho, Deus levanta Ananias e fala: aquele vaso é escolhido para mim, vai lá e coloque as mãos nele, tire a cegueira espiritual dele. Como assim, Senhor? É Saulo, perseguidor do evangelho. Não, vai lá que ele é um vaso escolhido meu. Então nós vemos que o Senhor sempre, Ele trabalha, Ele sempre levanta autoridades da parte do Senhor, para que Ele se revele por meio disso. Então no Antigo Testamento nós vemos o profeta Samuel. Quando Samuel chegava a casa, ele via no quê? No nome do Senhor. Então quando Samuel chegava, algo de Deus ele vai passar, seja bom ou seja ruim. Então quando nós vemos hoje na nossa estrutura, na nossa igreja, em tudo aquilo que nós vivemos, nós vemos também que o Senhor levantou autoridades da parte do Senhor. E a Bíblia fala lá em Romanos 13:1, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Fala para o irmão que está do seu lado: toda autoridade é constituída pelo Senhor. Ou seja, todos aqueles que o Senhor levanta é constituída por Ele mesmo. Toda autoridade que Deus levantou na palavra revelada divina foi da parte do Senhor. Toda autoridade na continuidade do Novo Testamento foi da parte do Senhor. Então é importante nós entendermos o quê? O que você quer dizer, Paulo? Que Deus levanta autoridade no nosso meio, para que com sabedoria, para que com mansidão, para que com revelação da parte do Senhor, Ele conduza o povo a viver e a desfrutar de grandes coisas da parte de Deus. Então se você tem uma autoridade hoje, seja o seu líder, seja o seu discipulador, seja o seu pastor, é porque o Senhor está te conduzindo para viver algo muito maior do que você já vive hoje. Mas antes de entrar em todos esses contextos, eu quero falar algo para você. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava algo para mim, que agora que você sabe que toda autoridade é constituída por Deus, e você sabe que toda autoridade é a representação de Deus, e que toda autoridade, ela vem bendita no nome do Senhor, uma vez que Deus levantou, fala assim comigo: bendita vem no nome do Senhor. Fala com mais fé: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos isso, é importante nós termos a visão também correta daqueles que o Senhor levantou. Porque eu posso pegar para você e falar de várias, o pastor, posso trazer o contexto de sacerdote, é importante. Mas é importante você também alinhar a sua visão das autoridades que Deus levanta, das autoridades que o Senhor predestinou e levantou no meio do seu povo. Amém? Então a primeira coisa que nós temos para alinhar nossa visão de como nós enxergamos aqueles que Deus levanta, Deus colocou no meu coração 4 tipos de coisas. E o primeiro é isso aqui: não escolha com quem você deve caminhar. Você vê que na palavra de Deus, eu mesmo no decorrer fui analisar, o Senhor foi falando comigo algumas coisas, e eu pude ver que quando nós queremos escolher
a quem nós queremos caminhar e a quem nós queremos servir, nós estamos analisando a obra de uma forma natural. Porque se a palavra de Deus está falando, bendito aquele que Deus levanta, e que toda autoridade vem no nome do Senhor, a gente acaba caindo no quê? No merecimento. Eu prefiro talvez caminhar com ciclano. Eu prefiro talvez caminhar com fulano. Por quê? O fulano se posiciona melhor. Ciclano, ele fala melhor quando ele abre a boca dele. Eu não estou dizendo para você que você não deve, talvez, ter como referenciais no nosso meio. Mas é importante você entender que numa obra que nós fazemos parte, que é completamente espiritual, quando nós decidimos escolher com o que a gente quer caminhar, a gente está analisando uma forma natural de viver a obra de Deus. Então, aonde Deus te colocou e com quem Ele te colocou, Ele sabe que é o melhor para você. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que em João 15,16, que não foi vós que escolheram o Senhor, mas Ele te escolheu. Ele que te ungiu, Ele que te separou. Quando você aceita isso na sua vida, quando você fala o eis-me aqui para o Senhor, e você começa a caminhar, o que isso quer dizer? Você está falando, Senhor, o Senhor tem o melhor para você. Então, quando nós queremos escolher, quando nós queremos se posicionar de uma forma com quem ou não eu devo caminhar, porque talvez o líder que Deus colocou na minha célula, talvez o anjo da guarda que está me consolidando, talvez o discipulador da minha rede, eu preferia outro, porque o outro discipulador lhe fala melhor. O outro discipulador talvez se veste melhor. Mas não é essa forma que nós analisamos a obra do Senhor. Porque uma vez que Cristo te escolheu, uma vez que Cristo determinou e te escolheu, antes mesmo de você falar assim, Senhor, talvez eu vou te escolher, Ele já te escolheu, Ele cria oportunidades para você viver e desfrutar da presença dEle, de ouvir a palavra dEle. Antes de você entrar por essa porta, antes de você começar a estar em célula, antes de você começar a frequentar culto, você pode ter certeza que homens e mulheres foram levantados por Deus para persistir a você ouvir uma palavra. Mas esse persistir não passa só pelo homem, é o Espírito do Senhor que está gerando dentro dele e falando assim, chama esse irmão para ir para o culto, chama esse irmão para ir para a célula. Então nós precisamos renovar a nossa mente com isso. Porque quando nós renovamos a nossa mente, nós desfrutamos daquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. E o Senhor sabe o que é bom para você. Então o primeiro tópico que Deus colocou no meu coração com muito temor da parte do Senhor, é que nós não devemos escolher com quem devemos caminhar. Porque isso aponta para o merecimento. Esse não merece. Não, ele não merece não. Não, ele não é um bom discipulador. Ele não é um bom líder. Eu vou falar algo para você. Enquanto eu meditava nisso, eu estava conversando, não lembro com qual irmão na minha rede, e aí a gente estava conversando algo sobre trabalho, e você pode ver que nem chefe a gente escolhe. Nem chefe a gente escolhe. É uma autoridade, sim ou não? É uma autoridade lá no seu trabalho. E aí eu saí aqui do prédio agora, encontrei com o irmão, muito tempo, muito conhecido, ele vai voltar em nome de Jesus, e ele falou assim, nossa, eu estou preocupado, Paulo, porque eu mandei meu chefe lá para aquele lugar, esse final de semana. Nós vivemos num mundo que as autoridades hoje têm sido muito distorcidas, vaiadas, desprezadas. Esse cara falando na minha vida aí, ele não é ninguém. Mas se Deus levantou, Ele está querendo formar algo em você. Se Deus levantou, recebe, meu irmão. Se Deus colocou para você caminhar, não escolha, decida honrar. Decida servir esse irmão. Então, primeiro princípio, nós não devemos escolher com quem caminhar. E pode ver que a obra é tão louca, você faz parte de uma obra tão espiritual, que realmente, se você for olhar para um, para o outro, você fala, realmente, quem diria que a gente já está aqui hoje junto, respondendo ao discipulado, respondendo a uma liderança, eu servindo o irmão. Você vê que não tem lógica a gente explicar. Me explica aí, como que você está sentado nessa cadeira? Não tem lógica.
Você só entregou na mão do Senhor e deixou Ele te conduzir. Você só deixou o Senhor conduzir a sua história, a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe Ele sabe o que Ele colocou de melhor para você. Então receba. Quero dizer para você algo. Se Deus te escolheu, Ele sabe o que é melhor para você. Fala para o irmão que está do seu lado. Se Deus te escolheu, Ele sabe o que é melhor para você. Sabe, irmãos, eu meditava nessa palavra, enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor falava para mim que também muitas pessoas às vezes enterram aquilo que Deus tem, por não receber aquele que Deus levantou. A Bíblia fala na palavra dos semeadores que aquele que enterrou tinha a visão errada, como o Igor ministrou lá. Nós precisamos ter a visão certa, nós precisamos ter a visão correta daquilo que Deus quer fazer na nossa história, na nossa vida. Deus não está mudando a programação da sua história. Deus não está colocando mais coisas para você fazer por fazer parte de uma obra. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando, forjando o seu caráter. Deus está transformando você para viver algo muito maior. Então Deus não trabalha só para levantar um simples líder lá. Deus está levantando uma autoridade porque Ele sabe que através dela você vai receber algo de Deus. Então fala assim, se conecte. O irmão está comigo aí, dormiu. Amém? Fala assim comigo, se conecte. Amém? Porque quando eu decido se conectar, algo maior tenho para receber. Amém? A segunda coisa que Deus colocou no meu coração foi: pode ser que a sua autoridade não venha na embalagem que você deseja. Agora nós vamos ler a Bíblia, para você ver que eu não estou falando coisa que eu parei lá e comecei a escrever. Olha que a palavra de Deus fala em 1 Samuel 16, versículos 6 ao 13. Sucedeu que entre eles viu Eliabe e disse consigo: certamente este perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tão pouco a este os que o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o moço. Fala assim comigo, ainda falta. Agora comigo, mas o moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se pousou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então você vê que Samuel chegou lá, o Senhor advertiu Samuel alguns versículos atrás: você vai deixar ainda Saul liderar o povo? Vai lá na casa de Jessé e levante o novo rei. Samuel chega lá, e aí imagino eu que esses irmãos de Davi estão lá tudo com estrutura forte, com caráter, com a caráter de rei, uma pessoa bem detalhada, homem forte, valente. E na hora que Samuel pensou, Deus falou: não olhe a aparência, Deus se atenta ao coração. É esse? Não, é Davi. Aonde Davi estava? No meio das malhadas. Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Que às vezes o seu líder não vai vir de caráter de líder. A caráter de líder, melhor dizendo. Talvez o seu discipulador chegou assumiu parte da rede, e ele não está chegando a caráter de aquele homem que, meu Deus, uau, esse é o cara. Porque a palavra de Deus fala que Deus é que decide e é Deus que escolhe.
Da mesma forma que ele decidiu escolher Davi, ele levanta aquele que ele deseja. Então, quando nós vemos esse segundo princípio, é que às vezes o seu líder pode chegar até você de uma forma que você fala: nossa, esse irmão, meu Deus, esse é. Paulo, o que você está querendo dizer? É que a gente deve se atentar a discernir, que as autoridades não estão associadas nas coisas naturais. O Senhor não move simplesmente pelo natural. Ele pode usar situações naturais, mas Ele se move completamente pelo espiritual. Eu quero falar para você algo. Ali, de alguma forma, quando Samuel chega, ele fala: onde está? Então, onde está o irmão? Tem mais alguém aí, Jessé? Ah, tem um menininho ali de São Roberto, 13 anos. Vive pedindo moedinha ali para chegar cedo no culto. Mas o irmão está ali, é ele. Porque é Deus que levanta. É o Senhor que levanta, é o Senhor que determina. Você vê que talvez as vestes de Davi, talvez ele estava sujo, mas é o Senhor que levantou. É o Senhor que predestinou. É o Senhor que levantou ele como rei. É o Senhor que capacitou. É o Senhor que deu unção, sabedoria, entendimento para ele conduzir o reinado em Israel. E da mesma forma, são as autoridades que Deus levanta. Então pode ser que a sua autoridade, o seu líder, seu discipulador, não chegou com aquelas vestes completas, tal, isso e aquilo. Talvez você enxergou talvez de uma forma natural, mas eu quero falar para você, o Espírito do Senhor, é Ele que escolheu, e é Ele que determina, é Ele que levanta, é Ele que conduz, é Ele que faz. Então nós vemos que, quando nós vemos o reinado de Davi, nós vemos que depois que Davi cresce, mata urso, mata leão, vai lá, derruba Golias, é aprovado diante de Deus, diante dos homens, e ele vai para a guerra, volta, Saul começa a falar: esse menino é diferente. Olha o que aconteceu. Davi foi perseguido pelo rei. Davi passa a ser perseguido por Saul. Mas qual foi o posicionamento de Davi sendo perseguido pelo rei? Uma coisa é você ser perseguido pelo seu vizinho. O irmão lá te ameaça, você pega e vai embora. Fui. Não sei o que esse cara é capaz. Agora imagine ser perseguido pelo rei. Você acha que Davi foi chorar as pitangas? Você acha que Davi parou e falou: meu Deus, deixa eu parar aqui? Não, Senhor, você falou que eu sou rei lá no pasto. Estou indo para as batalhas, você está me conduzindo, mas agora você vem colocar uma autoridade contra mim? Agora você vem levantar, você me levantou, você me escolheu, você me ungiu. Agora o meu pastor está me perseguindo, pensou? Que coisa louca. Davi começa a se esconder nas cidades. Mas olha o posicionamento de Davi. O que aconteceu? Saul entra na caverna. E Davi está ali com seus soldados. De repente, Saul, a Bíblia fala que foi esvaziar o ventre. Vocês entenderam o que é esvaziar o ventre? A Bíblia fala que Saul foi esvaziar o ventre. E aí, assim que o homem sabe que fica completamente vulneráveis quando vai esvaziar o ventre. Então você imagine lá Saul. A Bíblia fala que ele foi esvaziar o ventre dele. Davi tinha todas as oportunidades de atacar a pedra, de xingar, de falar: mas você é rei, Deus, e aí? Não. Assim que ele se aproximou a Saul, o coração dele disparou. E assim que ele toca na orla de Saul, Saul vira assustado. Ele fala assim: eu não sou digno de tocar numa autoridade levantada por Deus. Saul errou? Errou. Saul foi reprovado? Foi. Mas Davi falou assim: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Quem sou eu para falar de um ungido do Senhor? Ainda que ele erre,
ainda que ele falhou, ainda que ele se posicionou de uma forma errada, o que aconteceu? Davi falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha o que diz em 1 Samuel 24, 6, 7. E disse aos seus homens: o Senhor guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então Davi teve todas as oportunidades de falar, de pedrejar, de olhar para Deus, mas mesmo assim, ele falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Quem sou eu para se levantar e falar de ungido do Senhor? Amém? Você recebe? Você vê que Davi foi completamente segundo o coração de Deus. Para você ter noção, quando ele soube da morte de Saul, lá em Salmos, a canção dele, ele chora. Davi escreve uma canção ainda para Saul, porque ele falou assim: ele era, querendo ou não, ungido de Deus. Eu quero dizer para você algo, que o Espírito do Senhor é Ele que separa aquele que Ele há de levantar. Da mesma forma que você está recebendo essa palavra, eu quero dizer para você: o Espírito do Senhor também te escolheu. Você também é separado pelo Senhor. Nós somos separados pelo Senhor. Mas, quando nós olhamos isso, é a hora que nós temos que analisar. Por quê? Como Davi falou: eu não sou digno de se levantar contra uma autoridade. Amém? Amém? A terceira coisa, honra não é bajulação. Então você está ajustando a sua visão acerca daqueles que o Senhor colocou na sua vida. A honra é uma característica daqueles que conhecem a Deus. Eu vou falar algo para você, não é loucura, mas a célula que mais flui é a célula que entendeu que ela não está com um líder natural, ela está com um líder espiritual. Honrar, nós estamos dizendo simplesmente você chegar aqui com computador, com notebook, com isso aqui, e você falar: eu te honro, amém. Você tá jogando uma mão para lá e falando: você não governa na minha vida, eu vou honrar sim meu pastor, meu líder, meu explorador, quem for. Mas o que eu quero dizer para você é que a rede e as células que mais flui, que mais cresce, que mais é frutíferas, são as que reconhecem aqueles que vêm no nome do Senhor. Olha que a palavra de Deus fala em Mateus 10, 40 e 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando você recebe um líder, quando você é anfitrião, você recebe um líder, você recebe uma célula, quero dizer para você, você está recebendo aquele enviado do Senhor. Você está recebendo aquele que é enviado de Deus. Você vai receber conforme você, de fato, receber aquilo daquele homem que está sendo levantado. Então você pode ver algo que quando você recebe, você completamente recebe no mundo espiritual também. Quando você recebe seu líder em caráter de líder, você recebe o galardão de líder. O líder, quando ele recebe o discipulador em caráter de discipulador, de ungido, de separado, assim como o líder, o membro recebe o líder, ele recebe o galardão de discipulador. Se você recebe um justo em caráter de justo, você recebe o galardão de justo. Esses são os três tipos.
A qualquer um que você receber, a qualquer um que você receber desses, que é de Jesus, você recebe o galardão de acordo com o que você receber. É isso que a palavra de Deus fala. Então você vê aquela célula que está fluindo, está tudo acontecendo, multiplicação, porque ela já entendeu que aquele que está ali é levantado por Deus. O que acontece? As coisas acontecem. Quando você entende, quando você vê aquela rede, aquela igreja do Senhor, vivendo sinais, prodígios, maravilhas da parte de Deus, o Senhor está falando o quê? Que é completa honra. Porque eu honro quando eu falo, esse Léo aqui, esse irmão é de Deus. Esse cara aqui está falando na minha vida aqui, eu vou reconhecer. Porque realmente Deus levantou ele na minha vida. Uma vez, eu, ainda imaturo, completamente, deixei de cumprimentar meu líder lá no encontro de líderes. Cheio de eu. Falei, não vou cumprimentar não. Cheguei ainda atrasado. E aí cheguei lá, falei, aí ele passou por mim, só que ele esperou um posicionamento meu. De ir até ele, cumprimentar e ali dar satisfação. E aí, eu lembro que eu falei, não é possível. Ele não me cumprimentou. Vou embora. Aí eu fiquei. Depois eu fui, teve o horário do almoço, fui embora e fiquei com aquela coisa no coração. E aí passou um dia, do nada, eu na minha casa, cheio de pensamento ruim, cheio de coisa ruim. Ele do nada mandou assim para mim, vou na sua casa. Do nada. E aí eu lembro que assim que ele sentou na minha mesa, ele falou assim, antes de eu falar algo para você, eu vou ler uma palavra. Aí ele, Romanos 8:32. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que justifica. Na hora, o meu ser, marcou minha vida. O Igor foi meu líder. Meu discipulador. Na hora que ele falou isso para mim, a minha alma se aquietou e meu espírito falou assim, quem tentará acusação com aquele que Deus levanta? Se é o próprio Senhor que justifica. Ele só leu aquela palavra, eu recebi tudo o resto que ele tinha para falar. Recebi tudo, porque Deus me deu uma. Paulo, o que você quer dizer? Eis que a vossa casa ficará deserta, em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhas dizer, bendito o que vem no nome do Senhor. Ele veio no nome do Senhor, o que aconteceu? O Senhor falou diretamente ao meu coração. E ali eu comecei a receber. Talvez seu líder, seu discipulador, pastor, não é o extraordinário, o melhor líder. Aqueles do YouTube que 200 mil visualizações e louvado seja o nome do Senhor por isso. Está pegando a palavra de Deus. Mas quero dizer para você, todos aqueles que você recebe no nome do Senhor, você recebe também no mundo espiritual. Todos aqueles que você recebe no nome de Jesus, você recebe também no mundo espiritual. Por isso que o tema dessa palavra, eu dei o poder de andar conectado com a sua autoridade. Porque no mundo espiritual há um significado quando você honra ela. No mundo espiritual há um significado quando você decide entregar literalmente e entender a posição que ela está. Mas ele erra, mas ele é isso. Deus colocou. Amém? 4. Você recebe quando reconhece. Então nós vemos na palavra de Deus Elias e Eliseu. Então nós vemos lá no livro de 2 Reis que Elias e Eliseu decidiu literalmente pagar o preço de andar com ele. Então ele falava, eu vou em tal lugar. Ele falava, bem, eu vou com você. Eu já abri mão dos meus bois, já abri mão de tudo. Eu estou fechado com você. Elias falava, eu vou em tal lugar. Ele falou, também vou com você, eu estou fechado com você. Aonde você for, eu vou. E aí teve um dia que Elias virou para ele, olha o que a palavra de Deus fala. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peça-te que me toque por herança, porção dobrada. Fala assim comigo, porção dobrada. Eu não sei qual é a visão que você tem de uma porção dobrada, mas eu quero falar para você,
uma porção dobrada, é você ir muito mais além daquele que está conduzindo a sua vida. É aquele de você ir muito mais além daquele que foi levantado primeiro que você. É aquele que, de fato, quando você recebe, você vive literalmente o poder de Deus. Por que eu coloquei então o tema? O poder de andar conectado com sua autoridade. Porque talvez a sua autoridade não tem ouro, não tem prata para te oferecer, mas ele tem poder de Deus para te oferecer. A autoridade sobre a vida dele. Eu quero dizer para você algo. E assim que Eliseu falou para Elias, Deus levou Elias e Eliseu assumiu o legado de Elias. Mas a consequência é clara: receber a porção dobrada. Mas também é importante algo, em Marcos 6, 1,15, a Bíblia fala: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tal maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, disse-lhe: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos e impor-lhe as mãos. Aleluia. Paulo, o que você está querendo dizer aí? Você está falando de porção dobrada, de honra, bajulação. Eu quero trazer para você algo hoje, que uma igreja que quer crescer, ela entendeu aquele que vem no nome do Senhor. Mas ela não entendeu para ficar parada recebendo a vida inteira. Ela entendeu que ele tem algo para passar, para ela desfrutar de coisas sobrenaturais da parte de Deus. Tem pessoas que paralisam, fica paralisado. Por quê? Fica olhando o homem. Mas a Bíblia fala que bendito que vem no nome de Jesus. Eu não estou falando aqui para você simplesmente, nossa, está falando de líder, discipulador, uau, intocáveis. Não. Eu estou falando para você que há o poder quando você se conecta na autoridade. Há uma cobertura espiritual quando você se torna na autoridade delegada pelo Senhor. Há uma conexão que você recebe. E você vê irmãos tendo testemunhos. Antes eu não queria liderar, mas quando eu vejo o Fred falando, nossa, eu estou caminhando próximo dele. Cara, eu quero viver o que o Senhor fez na vida dele. Nossa, quando o Adilson lá na célula libera a palavra, eu quero viver isso também. Então há uma conexão, um fiozinho no trono de Deus. E quando você decide honrar, entender e receber, você recebe porção dobrada do Senhor. O que eu quero falar para você? O Espírito do Senhor colocava no meu coração algo. Nós vamos para 500, a igreja, amém. O Senhor falou para mim: não tem como viver unidade sem honra. Não tem como crescer sem honra. Nós não estamos querendo crescer aqui para a gente colocar lá Pastor Rogério, região de São Paulo, o melhor pastor. Não! A nossa igreja é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é a extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração, através de células que se multiplicam um ano. Paulo está falando de líder, discipulador, mas o que tem a ver? Você é chamado pelo Senhor também. Então receba aquele que vem no nome do Senhor, porque quando você receber, o Espírito do Senhor vai liberar uma porção dobrada sobre você. E aí você não vai ver só seu líder crescendo, virando discipulador, obreiro, pastor, não sei. Você também vai começar a crescer. Você também vai começar a gerar Timóteo. Você vai começar a levantar Paulos. Você vai levantar Samuéis. Você vai levantar profetas dessa nação. Esse é o nosso papel de igreja, ganhar e cuidar. Quais são as consequências? Então Paulo está falando tudo isso. Primeira coisa, as consequências de você viver conectado com a sua autoridade e reconhecendo. Primeira coisa, a unção é liberada para você.
Segunda coisa, você recebe autoridade. Terceira coisa, você vive a multiplicação. Se o Senhor te levantou neste bairro, se o Espírito do Senhor te levantou aqui, não viva pela metade, viva por inteiro. O Espírito do Senhor está falando para você nessa noite. Há uma porção que Deus quer derramar. Receba as suas autoridades. Eu lembro que quando o pastor chegou com os anjos da guarda, eu era anjo da guarda, o pastor falou assim: qual a visão que você tem do seu líder? Eu falei: esse cara é de Deus, pastor. Eu não sei o que ele tem, mas eu vou decidir honrar ele. E eu fui analisar a vida dele, porque vira referencial. E eu via ele conduzindo a casa dele. Eu via ele na faculdade. Eu via ele sonhando pela casa própria, sonhando em uma família. Eu falei assim: eu preciso caminhar próximo desse cara. Eu preciso caminhar próximo e receber desse cara. O pastor falou: qual a visão que você tem do seu líder? Eu falei assim: eu quero ter a visão que ele tem, porque aí eu vou servir ele, porque aí eu vou caminhar com ele. E eu lembro que eu saí todo cheio de expectativa. Igor, quero liderar, eu quero crescer, eu quero avançar. A fé sem obra é morta, filho. Na hora eu falei assim, foi duro, mas na hora gerou uma indignação no meu coração de falar assim: ele vem no nome do Senhor, eu vou viver essa obra. Eu lembro que quando eu decidi reconhecer, estou falando de crescimento, de onde Deus está levando, de cargo, não. Estou falando de entender o meu papel na edificação. Enquanto você olhar para homem, você vai parar na edificação, irmão. Enquanto você parar e ficar olhando esse pastor, esse líder, esse discipulador, fala assim: ele vem no nome do Senhor, eu vou honrar, eu vou servir. Mesmo que eu tenha motivos, eu vou honrar, eu vou servir. Sabe por quê? Porque há uma porção de autoridade querendo ser liberada para essa igreja. Mas o Senhor falou no meu coração: para a gente chegar a 500, 600, 800, 1000, é necessário a gente viver a honra com unidade. Eu só vou viver a unidade se eu tiver honra com as autoridades que Deus levantou. E aí eu quero falar para você, fica de pé no seu lugar. Eu quero falar para você algo. Com muito temor da parte do Senhor eu subi aqui. Mas eu sei do significado que tem uma autoridade de Deus. Eu sei do significado que tem quando vem aquele bendito no nome do Senhor falando: o que eu quero te ajudar, Renato? O que eu posso te ajudar? Eu reconheço tanto quando a gente passou luto, desespero, com a perda da Selma. E se não fossem as autoridades de Deus na minha vida, eu tinha olhado tudo e falado: Deus, por que minha esposa está grávida? Por que minha avózinha estava tão... Mas veio aqueles que foram autoridades. Falou assim: o que você quer que eu te sirva? Posso orar por você? Eu lembro que naquele momento de desespero, eu vi aqueles irmãos, Barnabés, vi aquele que decidiu honrar, o Igor, a Márcia chegando, os irmãos, e aquilo começou a me trazer conforto, porque não são homens naturais, são homens espirituais. Se eu tivesse que olhar defeito, você não estaria aqui, irmão. Como o Léo falou, a igreja é feita de homens e mulheres, personalidades. Renove a sua mente. Quero falar algo para você. Essa igreja vai crescer, mas antes a revelação de entender aquele que vem no nome do Senhor vai ter que estar claro. As autoridades não estão aqui para passar trabalho para você. Ela não está aqui para falar assim: ei, Celo, como for, irmão? Não. Está aqui para cobrir a sua vida. Está aqui para falar para você: ó, irmão, você vai crescer. Há uma porção de Deus sobre você. Há uma porção espiritual. Você quer viver a multiplicação em toda a sua vida? A Bíblia fala que
Precisa ter honra também para crescer na vida financeira. Quando você deposita no pé do profeta, você reconhece. São princípios espirituais que o Senhor quer derramar na sua vida hoje. Mas eu quero dizer para você, quando você entender, quando nós como igreja, nós como igreja do Senhor, ninguém é melhor que ninguém aqui não, filho. Quando nós como igreja do Senhor entender que a honra é ligado ao poder da unidade e vive a multiplicação, nós vamos crescer muito. Porque quem chegar de fora vai falar, meu Deus, realmente o Tiago vem no nome do Senhor. Porque olha o jeito que as irmãs falam com ele. Mas não fala porque o Tiago é discipulador, fala porque ele vem no nome do Senhor. Eu quero receber o que ele tem. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Eu não estou aqui para bajular título de discipulador não, irmão. Eu estou aqui para falar para você que há um significado no mundo espiritual. Quando Deus levanta profeta na terra. Quando Deus levanta pessoas para ir lá na sua casa e falar assim: ô irmã, como que você está? Deixa eu entrar na sua casa. Ô irmão, você bateu a cabeça, cadê você? É porque o Espírito do Senhor está falando: não desista do que Deus tem para você. Há uma porção de Deus querendo ser liberado sobre essa igreja. Mas reconheça o pastor que tem pagado o preço, não só aqui no púlpito, em oração, em intercessão. Os discipuladores, os líderes, e ligando a você, que você vai entrar e vai falar assim: eu vou receber a porção, eu vou ser o Eliseu. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. E você falasse com o Senhor: Senhor, se de alguma forma eu tenho me perdido nisso, numa dessas visões, se de alguma forma eu não tenho caminhado da maneira certa, se de alguma forma eu não tenho recebido da maneira certa, eu quero dizer para você, é uma oportunidade dos céus para você. Porque quando a palavra vem, e quando você recebe ela, a Bíblia fala que é 30, 60, 100. Não há meio, não há mínimo, é o máximo. Nós vamos crescer muito ainda como igreja. Eu quero profetizar, o grupo de louvor vai crescer muito quando eu tiver honra naquele que vem no nome do Senhor. Essa igreja vai crescer muito, vai multiplicar, vai crescer, vai ser, eu creio e proclamo. Mas eu quero dizer para você, nós vamos crescer e ajustar a nossa conexão com as autoridades que Deus levantou. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa o Espírito do Senhor produzir esse fruto na sua vida. Você tem rejeitado aqueles que Deus tem levantado sobre você? Você tem de fato recebido, independente da qualificação, você tem recebido aquele que vem no nome do Senhor? Começa a falar com o Senhor. Começa a ajustar, não é vergonha. É a palavra de Deus querendo se manifestar.
Deixa o Espírito Santo alinhar você. Deixa o Espírito de Deus alinhar o seu espírito, para que você se conecte às suas autoridades, para que você o receba. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu quero dizer para você, anfitriões, vocês que têm recebido aquele que vem no nome do Senhor, Deus está entrando com providências. Receba no caráter daquele que é enviado de Deus, porque Deus começa também a ajustar os pauzinhos em toda a sua vida. Mas a honra é uma decisão, não um sentimento. Deixa o Espírito falar com você. Honrar não é um sentimento, eu estou sentindo, eu vou honrar. Não. Honrar é você falar assim: eu decido reconhecer e honrar aquele que vem no nome do Senhor. Há uma porção dobrada que Deus quer derramar sobre essa igreja. Fale com o Senhor. Fale: Senhor, eu me conecto, eu vou receber aqueles que o Senhor tem levantado. Oh, Espírito de Deus. Oh, deixa apenas o Espírito falar contigo. Deixa o Espírito de Deus falar com você.